Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade, meu Deus. A verdade segundo a qual o Senhor, tão grande, Deus, tão majestoso, tão sublime, Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, de tudo que existe, de tudo que há, de tudo que já existiu, vai vir a existir. E ainda assim o Senhor habita em nós, o Senhor se permite ainda assim habitar em seres criados pelo Senhor. E além de sermos apenas criaturas, somos criaturas falhas, criaturas que tanto têm errado, Senhor Deus, em relação ao teu propósito para nós. Obrigado, Deus, pelo teu poder, obrigado pela tua majestade, obrigado pelo teu amor que não desiste de nós, Senhor. Obrigado pelo teu doce Espírito Santo, que nos consola, que nos orienta, que nos guia, que nos fortalece. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, Pai, pedimos que o Senhor cumpra a tua palavra, que diz que onde estiverem dois ou três, ou que quando nos reuníssemos dois ou três no teu nome, que ali o Senhor se faria presente. A palavra diz que o Senhor está em todos os lugares. Então, que não seja essa presença ordinária, mas a presença extraordinária, Senhor. A presença manifesta, a presença que age, a presença que fala, Senhor Deus, que instrui, que exorta, que seja essa, Senhor Deus, a presença que edifica, Senhor Deus. Somos aqui três, Senhor Deus, reunidos no teu nome, como igreja do Senhor. E precisamos, Senhor Deus, ser edificados por ti, Senhor. E pedimos, cumpra-se, Senhor, a tua palavra. E, Senhor, cumpra também a tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Portanto, que o inferno e as artimanhas, tentativas de Satanás, Senhor Deus, não tenham poder contra esse lugar, contra esse momento, contra as nossas vidas, aqueles que nos dizem respeito, enquanto estamos aqui meditando, Senhor Deus, e reunidos como igreja. E também, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, em nós de tudo aquilo que nos poderia impedir, Senhor, de receber a tua palavra e de que ela frutifique, Senhor Deus, a começar a dificuldade de entendimento, para que a tua semente não seja levada, Senhor Deus, antes mesmo de germinar. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de entendermos a tua palavra, de entendermos o teu plano, com a nossa razão, com a inteligência que o Senhor nos deu. E Deus, após isso, dá-nos, Senhor Deus, o compromisso com a tua palavra, de maneira que as adversidades, as tentações, os desejos da vida, Senhor Deus, as lutas, as perseguições, não acabem impedindo que a tua palavra frutifique como o Senhor espera. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Obrigado, Senhor, obrigado por esse domingo, esse primeiro dia da semana que começa, e porque nós podemos, nessas primeiras horas do nosso domingo, e portanto da nossa semana, estarmos aqui reunidos. É o Senhor quem coloca em nós esse desejo, é o Senhor quem coloca em nós esse compromisso e essa alegria, e por isso nós agradecemos, Senhor. Não desista de nós, mesmo quando nós falhamos nesse compromisso, quando pela nossa pequenez e fraqueza nós
começarmos a abandonar o Senhor, Pai querido, que na tua infinita graça, o Senhor se lembra do nosso pedido, nós estamos pedindo, Senhor Deus, sempre nos atrai de volta. O teu infinito amor e a tua infinita graça. Não nos deixe, Senhor Deus, fora do Senhor, fora do teu caminho, porque não existe vida fora de ti. Em nome de Jesus, nós oramos agradecendo. Graças a Deus. Essa música interessante, foi a última música que passou, é justamente o que a gente está meditando, né? Já há algum tempo, nesses capítulos aqui de João, quando Jesus está ali se despedindo dos discípulos, né? Suas últimas palavras, e ele está o tempo todo falando sobre morada, sobre habitação, sobre eu vou, mas eu volto, eu vou preparar lugar para vocês e eu volto. E como ele vai dizer hoje no texto que a gente vai ler hoje, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador para vocês, o Espírito para vocês, ele vai habitar vocês. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Essa habitação, essa presença, essa moradia. E essa música fala justamente disso, né? Eu nunca tinha ouvido ela. Ela diz aí, criaste a terra e o céu, dá essa ideia desse Deus grande, 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 grande. E aí diz, a tua glória invade o meu ser, habitas em mim. Aí não nos resta outra coisa senão levantar realmente as nossas mãos, os nossos corações e dizer aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, a gente falou isso já há algumas semanas. É lindo como quando Davi tinha construído seu palácio, aquela coisa linda que a gente nem imagina. E, de repente, Deus ainda habitava, entre aspas, naquela tenda que veio, que era a habitação, entre aspas, de Deus no deserto, né? E que Deus tinha mandado Moisés construir, ele constrói. E ainda era naquela tenda ainda do deserto que o povo habitava ainda, que Deus habitava e que os sacrifícios aconteciam, as cerimônias aconteciam. E, de repente, Davi bate a consciência e diz, caramba, eu estou morando aqui num palácio, velho, tão bem, tão confortável, com tudo de bem e de melhor, e Deus está habitando ainda naquela tendazinha do deserto. E ele diz, Deus, eu preciso construir uma casa mais decente para o Senhor. Deixa eu construir um castelo para o Senhor morar, igual eu moro aqui. Deixa eu dar te proporcionar, Deus, uma habitação melhor. E aí Deus vira para Davi e diz, Davi, por acaso você realmente acha que seria capaz de construir um lugar para eu morar? Você acha que seria capaz de construir um morar para um Deus eterno, Criador de todas as coisas, um lugar que coubesse esse Deus, que me coubesse para eu poder habitar, repousar, descansar? Deus, eu não sei se nesse mesmo texto ou se num outro texto, Deus diz que a terra é o estrado dos seus pés. Tanto que ele é grande, a terra é o lugar onde eu apoio as coisas criadas. A criação é um lugar onde eu escoro os meus pés, de tão grande que eu sou. E olha que ainda assim é para a gente ter ideia da grandeza dele, porque sequer comporta seus pés. Todas as coisas criadas não seriam capazes de comportar sequer os pés de Deus, para usar essa linguagem, né? E aí, aparentemente, contraditoriamente, ele termina e diz assim, mas eu vou permitir que você construa uma habitação para mim, para o meu nome. Mas não você, porque as suas mãos estão muito cheias de sangue, porque Davi tinha participado de muitas guerras contra aqueles inimigos ali
aquelas pessoas que estavam naquelas terras onde Deus disse, eu vou dar para vocês. Então, Davi tinha sido uma figura muito importante nessa conquista dessas terras, nessas batalhas, nessas guerras travadas. E ele disse, suas mãos estão muito cheias de sangue, então você não vai poder construir, mas teu filho vai construir. E aí Davi já deixa, então, toda a riqueza, todo o estoque para poder aquilo ser construído. E as orientações, e aí, então, Salomão vai e constrói o templo. E na inauguração do templo, então, Deus, de fato, a glória dele enche aquele lugar, e ele, então, se faz presente, e ele, dentre o que ele diz, está lá em 2 Crônicas 7,14, né, famoso, onde ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, as pessoas que se identificam com o meu nome, diz, eu sou de Deus. As pessoas que se chamam pelo meu nome, ele está dizendo, as pessoas que dizem eu sou de Deus. Se as pessoas que dizem que são minhas, que levam o meu nome, se humilharem, orarem e me buscarem, e se converterem dos seus maus caminhos, das suas práticas erradas, da sua vida egoísta, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. E a gente, então, vê agora com esse texto de Jesus aqui, quando ele vem falando de habitação e tal, é que a gente entende que a verdadeira habitação, que aquela aparente contradição é porque essa habitação mesmo de Deus, ela aconteceria em nós apenas. E, de fato, Deus continua não cabendo em templo feito por mãos humanas, como ele expressamente diz. Ele não diminuiu o tamanho para passar a caber. É que na maquete, na sombra, como Paulo apresenta as coisas ali do Velho Testamento, as profecias, os rituais, ele diz que são sombra das coisas que haveriam de vir. Então, na sombra, ele apresenta o templo, que seria a habitação dele, mas para representar no plano real, e é esse plano superior, que Deus habitaria em nós. E aí, então, quando Jesus está justamente nesses capítulos aqui falando dessa partida dele, que ele vai enviar o Consolador, como a gente vai ler aqui hoje de novo, já seguindo, mas é que ele repete mesmo. Eu estou muito satisfeito com esses capítulos que a gente está lendo, porque eu estou vendo que eu sou muito parecido com Jesus. Ele fica falando a mesma coisa. Eu fico aqui também falando a mesma coisa, domingo após domingo. Então, ele vai justamente nessa transição que Jesus é o marca, antes dele e depois dele, ele marca a velha aliança, o fim da velha aliança e o início da nova aliança. E quando então se inicia a nova aliança, e quando então inicia a nova aliança, ela já inicia agora com padrões superiores, né? E dentre eles, óbvio, o principal dele é exatamente esse tesouro que é a habitação de Deus em nós. E é por isso que Jesus, então, está aqui dando tanta ênfase nessa habitação. E é justamente o que essa música, então, diz. Se der tempo no final, a gente ouve ela de novo, de repente, até no momento que a gente for tomar ceia. Mas nós estamos aí seguindo no capítulo 15 de João. Eu estava ouvindo hoje pela manhã o finalzinho da nossa meditação do domingo atrasado, porque no domingo passado a gente acabou meditando sem entrar aqui, né? A gente acabou saindo e não meditou especificamente no que está aqui. E eu vi lá, a gente parou no versículo 17 do capítulo 15. A gente começaria hoje, continuaria hoje a partir do 18, a não ser que alguém tenha alguma outra coisa para tratar com a gente, ou para perguntar, ou para compartilhar. Senão, a gente dá seguimento aqui a partir do versículo 18. E aí, bom dia, Inesita e Irenice, que entraram depois que eu cumprimentei esses dois. Então, eu vou dar seguimento aqui, vocês fiquem à vontade para me interromper, para complementar, para questionar, etc.
Até porque às vezes a gente acaba, normalmente a gente está indo até o finalzinho, né? E não está sobrando tempo muito para, às vezes, vocês participarem, então podem ficar bem à vontade para poder me interromper, tá bom? Ou para perguntar alguma coisa também. Ah, então, como a gente está justamente comentando a partir da música, nos capítulos anteriores está falando sobre essa habitação de Deus, sobre essa permanência de Deus em nós, e que essa permanência de Deus em nós, ela resulta em frutos. Ela resulta em fruto do Espírito, que a gente viu, como eu tenho enfatizado. Toda vez que a gente vê na Bíblia falando em fruto, a gente tem que ir lá para 1 Coríntios 13, diz lá o que é o fruto do Espírito, as características do amor, que são as evidências de uma pessoa que ama, que, portanto, que evidencia esse fruto, que é a presença do Espírito Santo de Deus, né, que é produzido pela presença do Espírito Santo de Deus. E Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, vai ter os frutos do Espírito, e do 19 até o 21, se não me engano, as obras da carne. Então, os capítulos anteriores aqui está falando justamente dessa presença, essa presença que produz fruto, que produz paciência, longanimidade, benignidade, essa presença que nos torna mansos, humildes, bondosos, carinhosos, perdoadores. Essa presença que nos leva a compartilhar, a permitir que as pessoas nos tomem o que é nosso, nos roubem o que é nosso. Essa presença que nos faz aceitar o prejuízo. Essa presença que nos torna capazes de, ao sofrer a agressão, não revidar. Se aquilo puder ser útil para a pessoa, somos capazes até de oferecer a outra face. Não precisa ser literal, mas é a ideia. Tanto que o próprio Jesus, embora ele tenha dito, se alguém te bater numa face, dá a outra. Quando ele, estando ali no julgamento dele, que vai acontecer logo adiante, ele fala algo que foi interpretado como um desrespeito ao sumo sacerdote, e aí o policial está lá, pá, dá um tapa, uma bofetada em Jesus. E o texto não diz que Jesus virou para ele e falou, bate do outro lado. O próprio Jesus que falou, se te baterem numa face, oferece a outra. É a ideia de você não querer revidar, de você não guardar nada no seu coração contra a pessoa que está te fazendo mal, que está te agredindo. A ponto de, se tiver utilidade em nome do amor por ele, você é capaz até de virar a face para que ele bata de novo, se aquilo vai fazer bem para ele. Mas o que Jesus justamente fez, já que era a ideia, o que ele justamente faz ali é: por que você me bateu? Se eu falei o que é certo, por que você me bateu? Então, é a ideia de eu não ter o impulso de, ao tomar um tapa, já me armar completamente agora para eu esmagar a pessoa que me deu um tapa, que é a nossa tendência, a nossa propensão. Mas não existia nada disso em Jesus, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Então, essa presença que nos faz viver esse tipo de vida. Essa vida que, como Paulo vai dizer, por que vocês não aceitam o prejuízo? Por que vocês têm que ficar entrando com ação judicial contra as pessoas que te devem alguma coisa? Por que vocês têm que pegar vocês cristãos e demandarem entre vocês e ajuizarem ação uns contra os outros? Para um juiz iníquo julgar a causa de vocês não sabem vocês onde julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês dão um tremendo mau testemunho quando vocês ficam nessas brigas entre vocês aí na justiça dos homens? Então, é essa presença que faz a gente começar a andar na contramão do mundo, que faz a gente começar a andar na contramão do fluxo.
justamente porque a gente vai sendo renovado com essa presença, a gente vai tendo renovado o nosso coração, nossa maneira de sentir começa a ficar mais parecida com a maneira de Jesus sentir, de Deus sentir a cada momento, vai ficando mais humana. E vai moldando assim o nosso olhar para a vida, porque a gente tira do nosso bom tesouro, que é o nosso coração, o padrão do nosso olhar para as circunstâncias e para o que está acontecendo. E a gente projeta um olhar de luz, e como a gente projeta um olhar de luz, de bondade, a gente internaliza coisas boas para dentro da gente, porque a gente olhou com um olhar bom, com um olhar puro, com um olhar de amor, com um olhar de Deus. E porque a gente internalizou coisas boas, a gente se enche, então enche mais ainda o nosso coração de coisas boas e mais ainda a gente fica cheio de luz. E aí, diante da próxima cena com a qual a gente vai se deparar, a gente vai olhar com um olhar de mais luz ainda. E esse ciclo vai acontecendo e vai nos purificando. E aí, então, por isso que o versículo 18, Jesus vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Quem é o mundo aqui? A ideia que Jesus está falando do mundo é justamente a desumanidade, a humanidade caída. Aqueles na humanidade que ainda estão vivendo de acordo com os padrões próprios do homem caído. Portanto, que ainda estão vivendo escravos do próprio ego e da própria vontade, que trabalham, que fazem e deixam de fazer, sempre baseado na própria vontade, no próprio umbigo, nas próprias prioridades, que não conseguem enxergar o restante da humanidade como extensão de si, não conseguem enxergar tudo como sendo um corpo, que está sempre buscando levar a maior vantagem em tudo, se dar bem sempre, estar acima dos outros, como se isso fosse possível, estar acima das outras pessoas, ser melhor do que as outras pessoas, por causa de algo que fez, por causa do tanto que estudou, por causa do tanto de dinheiro que tem, e etc, 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 da fama. Jesus está dizendo que quando, por causa dessa presença, que começa a moldar o nosso coração e o nosso olhar, e ela provoca, então, atitudes diferentes na gente, que por causa dessas atitudes se tornarem diferentes, a gente deixou de ser do mundo, porque a gente não está mais andando de acordo com o padrão do mundo. É como Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo vai recomendar e vai dizer, não recomendar, vai nos exortar, ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não andeis conforme o mundo, não tomem a forma do mundo, não andem de acordo com o padrão do mundo, é o que ele está dizendo ali, não andeis conforme o mundo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, essa renovação da mente, do coração, do olhar, essa renovação, ela vai tornando as nossas atitudes diferentes. Por quê? Porque o nosso padrão é diferente. Não é mais o padrão do mundo, agora é o padrão do céu. É o padrão do reino de Deus, é o padrão do reino de amor, e não do império do egoísmo e das trevas. É o padrão do reino da luz, e não do império das trevas. É um padrão a partir de onde a gente enxerga as coisas como elas de fato são. Porque está tudo claro. A presença de Deus, que nos torna as coisas como elas de fato são. Nos permitem assimilar as coisas como elas de fato são. Então, por isso que ele fala: se o mundo vos odeia, é porque nós, na medida em que vamos recebendo essa luz e recebendo essa transformação da nossa mente, para usar a expressão de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós vamos sendo tirados do mundo. E é legal que justamente a palavra igreja, que é o que Jesus diz que estaria instituindo, ele diz
eu estou instituindo a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A palavra que Jesus usa ali no original, eclésia, é uma palavra que dá uma ideia da assembleia daqueles que são tirados para fora ou chamados para fora. Dá justamente, então, a ideia que a igreja é o conjunto, aquele grupo de pessoas que são chamados para fora do quê? Do mundo. Que são chamados para mudar de padrão e, portanto, não viver mais como o mundo. Estar no mundo, como Paulo diz, mas não ser do mundo. Estar no mundo, mas não ter a vida pautada com a mesma pauta que pauta o mundo. E, consequentemente, agir de maneira diferente que o mundo age. Agora, e na medida em que a gente vai agir de maneira diferente daquela que o mundo age, o que o mundo vai fazer? Aplaudir? Não. Porque se o mundo está agindo na contramão, se é contraditória as nossas condutas, se elas são divergentes, se o mundo me aplaudir, ele vai estar dizendo o quê? Você está certo, eu estou errado. Quem é o ser humano dominado pelo ego que vai fazer um movimento desse de quebrantamento e dizer, nossa, você está certo. Igreja, você está certa, eu estou errado, mundo, estou errado, eu é que preciso fazer o que você faz. O mundo vai dizer? Não. O mundo vai fazer o quê? Vai condenar. Você incomoda. Essa sua forma de viver, ela incomoda. Essa sua forma de viver me deixa mal, me faz me sentir mal. Me faz sentir como se eu fosse uma pessoa ruim, como se de fato não fôssemos, né? Essa sua maneira de ser pacífica, humilde, nossa, isso faz me sentir muito mal no meio da minha arrogância, da minha prepotência, me faz me sentir muito pequeno. Isso me incomoda. Essa sua humildade soa como uma grandeza atormentadora. Não é consciente que o mundo vai dizer isso, porque ele fala isso a partir de uma convicção de que ele está certo. Porque ele está nas trevas. Ele está na mentira. O mundo tem por pai Satanás, que é o pai da mentira, que é bom na mentira pra caramba. Então, ele não vai fazer isso de maneira consciente. É inconsciente esse incômodo. E aí ele vai arrumar subterfúgios baseados nas mentiras, narrativas, para poder condenar a sua atitude, a sua maneira de viver, a maneira de viver da igreja, para fazer parecer que é a maneira dele, mundo, é que é a maneira correta. E vai odiar. E aí Jesus disse, mas relaxa, sabei que antes de vós odiou a mim. Ele vai odiar vocês. 19, justamente ele disse, se vocês fossem do mundo, ele vos amaria como se pertencessem a ele. Porque se vocês fossem do mundo, vocês iam fazer o que o mundo faz. Que estaria tudo bem. Mas como vocês não são do mundo, vocês fazem o que é diferente do que o mundo faz, aí vocês incomodam. E isso acende uma luz muito importante para a gente. Para nós que nos chamamos pelo nome de Deus. Nós que nos chamamos cristãos, estamos chamando pelo nome de Cristo. A palavra cristão, o significado dela é cristinho, é cópia de Cristo. É como você tem o Augusto, tem um filho, e as pessoas olham, mesmo que o nome dele nem fosse Augusto, as pessoas chamam o Augustinho, para dizer assim, cara, você parece demais com seu pai, com as suas atitudes. Às vezes uma coisa que parece muito, fala assim, ô Augustinho, para dar essa ideia de que o cara é igualzinho o pai dele. É assim, então a palavra cristão, ela dá essa ideia como se fosse um diminutivo, é como se fosse literalmente cristinho. A melhor tradução seria da palavra cristão. A ideia melhor que ela passa.
Quando a gente fala que a gente é cristão, a gente está dizendo que a gente é cristinho. A gente é imitação de Cristo. Então, como a gente é imitação de Cristo, do mesmo jeito que Cristo, nas suas ações, nos seus padrões, ele incomodou e o mundo odiou ele, então ele vai odiar também as cópias de Cristo, os imitadores de Cristo. Então, o que tem que chamar a atenção para a gente é: eu estou sendo odiado pelo mundo? Ou o mundo está me amando? O mundo está me aplaudindo? Isso é um negócio muito, muito, muito sério. Porque tem duas coisas. Primeiro, se o mundo está me odiando, porque o mundo tem que me odiar. Se eu sou luz, as trevas têm que me odiar. Se eu sou do amor, aqueles que são do egoísmo têm que me odiar. Se eu sou da verdade, se a verdade habita em mim, aqueles que estão debaixo da mentira têm que me odiar. Isso é fato. A segunda coisa que a gente tem que pensar é: beleza, o mundo está me odiando. As pessoas estão me odiando. Mas será que é por causa da luz que está refletindo a partir de mim por causa da presença de Deus? É por causa da verdade que incomoda, que ecoa através da minha fala e principalmente através das minhas atitudes? Ou é porque eu sou um cara chato mesmo, xarope, inconveniente, inoportuno? É porque eu quero... Estão me odiando porque eles não suportam a maneira de eu viver, ou eles estão me odiando porque eu estou querendo impor para eles um padrão de vida que eles já disseram que não querem? Porque Jesus não tentou impor padrão de vida dele para ninguém. Ele ensinou o que era o certo fazer, mas ele dizia para as pessoas: vocês têm o livre-arbítrio. O que eu digo para vocês é: façam uma opção do caminho de vocês. Mas ele era amigo de pecadores. Ele comia na casa de pecadores. Ele não rejeitava as pessoas só por causa da opção dela. Mas ele deixava bem claro: pecado é pecado, santidade é santidade. O que incomodava as pessoas em Jesus era a maneira dele viver, diferente da vida que elas levavam. E, claro, o fato de dizer que aquela maneira era equivocada. Agora, Jesus não tentava impor para as pessoas. Eu vejo muito um movimento, uma tendência dos cristãos serem odiados, e a linha me parece não, a linha é muito tênue, de os cristãos serem odiados, não porque adotaram um padrão de vida diferente do mundo, isso por si já seria. Mas eu vejo os cristãos sendo odiados, uma tendência já está acontecendo, e há uma tendência disso aumentar em muito, por quererem impor o padrão da Bíblia para toda a sociedade. E está realmente a sociedade querendo impor o valor da sociedade para os cristãos, dizer: você não pode ensinar aquilo que a Bíblia diz, porque ao ensinar o que a Bíblia diz, você está sendo preconceituoso e etc, etc. Mas, por outro lado, também a gente vê um movimento, muitas vezes, da igreja, querendo impor para o mundo, através das leis do mundo, impor para ele um padrão que eles não escolheram. E aí isso fomenta neles mais raiva ainda dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos. Por quê? Porque está tentando impor para ele, aí pega a galera que já nem ia
a se insurgir contra eles, agora vai se insurgir porque diz, não, eu decidi que eu não quero esse padrão, por que você vai colocar isso na lei para mim? Ou por que você vai impedir de colocar na lei algo que eu queira fazer só porque a Bíblia diz que isso não pode, que isso está errado? Se para vocês seria errado. Eu não escolhi esse padrão. Então, nós corremos muito risco, e me parece ser uma tendência, de muitas pessoas sequer viverem esse padrão do reino, e, portanto, ainda são até do mundo, mas levanta a bandeira da igreja como se do mundo não fosse, embora suas práticas continuem sendo as práticas do mundo, eles continuam sem paciência, são pessoas odiosas, cheias de ira, de rancor, de violência, de mágoa, de adultério, de prostituição, mas estão dentro de uma instituição religiosa e, portanto, se consideram que estão dentro da igreja, que fazem parte da igreja instituída por Jesus e, portanto, que não são do mundo, apesar das suas práticas serem todas ainda iguais às mesmas práticas que o mundo pratica. Tanto que até agora há pouco o mundo não se incomodava com eles. Estava tudo bem, a maneira que eles estavam vivendo estava igualzinha a nossa. A única diferença é que no domingo batia 6 horas da tarde, ele vestia roupa para ir para a igreja. Era a única diferença. Mas no dia a dia, na semana, a vida, os lugares que frequenta, estava tudo igual, tudo absolutamente igual. Não incomodava o mundo. Boa parte dos cristãos não incomodava o mundo. Boa parte dos 86% da população no Brasil que se diz cristã, no censo, não incomodava o mundo. Por quê? Porque do mundo fazia parte, a grande maioria. Quando é que começa a incomodar o mundo? É quando não vive o padrão do reino, então, por isso, o mundo não odeia por causa de choque de padrão, mas o mundo vai odiar porque essa pessoa ela vai levantar uma bandeira querendo impor para o mundo um padrão bíblico que, por lei, impor pela lei um padrão bíblico que sequer ela mesma segue. Aí o mundo vai odiar. Então, por isso que eu digo assim, esse cuidado a gente tem que sempre estar se olhando para a gente, na medida em que a gente vai sendo odiado, é dizer, beleza, mas eu estou sendo odiado por causa do meu padrão. É a minha vida que está incomodando ou sou eu que estou incomodando? É a minha maneira de viver que incomoda, porque é uma maneira condizente com o evangelho, portanto, contraditória ao padrão do mundo e gera sensações ruins? Ou é porque eu estou querendo impor para as pessoas, hipocritamente, inclusive, mas mesmo que nem fosse, mesmo que eu estiver vivendo, mas porque eu estou querendo impor para as pessoas um padrão que elas não escolheram, que ao fazer uso do livre-arbítrio delas, elas disseram não, obrigado. E eu estou querendo dizer, mas vai ter que fazer porque Deus disse que é para fazer. Eu vou pôr na lei e tu vai ter que seguir esse padrão mesmo, esse modelo meu judaico-cristão. Vai estar na lei e você vai ter que seguir. Será que não é por isso que o mundo está me odiando? Será que não é por isso que o mundo vai me odiar? Porque ao invés de tentar influenciar as pessoas com o meu modo de viver, as que estão no meu mundinho, eu quero agora obrigar o mundo todo, por força da lei, a seguir os padrões judaico-cristãos. Uma coisa é eu lutar para que a lei não me impeça de eu viver o meu padrão judaico-cristão, para usar a expressão que muito se usa hoje. Mas outra coisa é eu também querer colocar na lei algo que imponha às pessoas que não são desses valores, que não têm esse padrão, e têm o direito de continuarem tendo um padrão do mundo, de eu querer impor para elas o padrão do reino. Não sei se me fiz entender, mas isso é a linha, como falei, até porque a linha é muito tênue, nós precisamos sempre. É algo que nós sempre vamos estar buscando. Meu Deus, por que as pessoas estão me odiando? Meu Deus, por que as pessoas não estão gostando de mim, algumas pessoas do mundo? É realmente porque a minha vida incomoda no sentido das minhas atitudes serem pautadas pelo padrão do teu reino, e aí acaba escancarando para ela que o padrão dela é um padrão
diferente e que, no fundo, ela sabe que é errado e a minha presença incomoda, porque a minha presença é como se fosse um espelho para ela que reflete o padrão dela e que o padrão dela não é legal? Ou é porque eu estou sendo aquele cara chato que mete o dedo na cara, que fica julgando e que fica condenando sem ter sido chamado para isso? Uma coisa é uma pessoa que chega para mim e diz assim, ué, eu queria a tua opinião sobre tal situação, sobre tal atitude. Ué, o que a Bíblia diz sobre isso? Ué, isso é certo ou errado à luz da Bíblia? O que você acha? É uma coisa. Outra coisa é eu me meter na vida de alguém que não pediu e dizer assim, você está em pecado. Mas, e daí? Uma pessoa que não escolheu seguir o padrão de Deus, a palavra pecado, para ela sequer existe. Ela vai sofrer as consequências disso, sem dúvida nenhuma. Mas ela optou, ela fez opção por um caminho dela, igual nós a cada dia somos chamados a fazer. Então, as pessoas que não escolhem seguir o padrão da Bíblia, o padrão de Deus, o padrão do Evangelho, essas pessoas não podem ser obrigadas, questionadas no sentido de uma quebra. Não, porque elas não escolheram isso. No sentido de, está errado porque a Bíblia diz assim, e daí eu perguntei o que a Bíblia diz. Eu não quero saber da Bíblia. É um direito dela. Como é um direito meu não querer saber da Bíblia, eu querer saber. Agora, são dois caminhos distintos e que o desfecho desses caminhos vão ser absolutamente antagônicos. Mas é um direito, tanto de optar pelo padrão da palavra, quanto de optar pelo padrão do mundo. Se não fosse um direito, Deus não teria colocado no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. É um direito, é o livre-arbítrio, é a escolha. Então, muitas vezes, a gente vai estar sendo inconveniente porque a gente quer impor. A gente quer fazer as pessoas se sentirem mal, às vezes é moralmente. É porque eu estou numa mesa com as pessoas, com os meus amigos que escolheram ter um outro. Vamos só supor, nem é meu caso. Vamos supor que eu entendesse que beber é pecado. A bebida em si, a meu ver, o que a Bíblia fala é sobre embriaguez. Né? Que a embriaguez é pecado porque ela me tira do controle, e por isso ela me coloca numa condição em que eu posso acabar fazendo mal para alguém porque eu perdi o controle. Eu fiquei incapaz de amar agora porque eu perdi o controle das minhas ações, dos meus pensamentos. Para mim é a embriaguez que a Bíblia condena. Mas vamos supor que eu entendesse que beber em si é pecado, que eu tomar um chopp é pecado. Aí eu estou com os meus amigos do trabalho, do futebol, do tênis, da escola, da faculdade, eu estou ali com uma saidinha dos amigos ali, e aí vai todo mundo tomar ali o chopp e tal, não sei o quê, e eu vou pedir, não, me dá um leite, por favor, amigo, um leitinho quentinho. Só que eu não faço isso por uma consciência apenas de que eu não posso beber, se fosse esse o meu conceito, repito, mas eu faço isso com um ar de superioridade em relação ao pessoal que está ali, com um ar de, nossa, eu sou o único puro nessa mesa, que todo mundo é pecador. Eu gero para eles assim uma sensação ruim, uma censura moral a eles ali. E aí eu passo a ser uma pessoa odiosa ali, realmente, naquele ambiente. Eu poderia estar com a minha consciência, viver a minha consciência, mas respeitar a consciência deles ali, naquele momento que a gente vai ter de confraternização da escola, ou de confraternização do trabalho, seja do que for, ou do pessoal do condomínio. Mas não, eu resolvo ser a pessoa inconveniente, porque aquele meu padrão do que eu entendi que é pecado, mas eu decido aquilo para mim. Mas isso não pode inviabilizar que eu me relacione com eles. Porque, como Jesus disse, a luz não tem nenhum sentido na sua existência se não for para iluminar. Para iluminar onde? Iluminar no lugar que está escuro. Você vai pegar uma luz igual essa luz que está aqui nesse ambiente que é fechado. Você vai pegar essa luz aqui e colocar ali fora, em pleno sol, ela não vai feder nem cheirar. Eu vou desperdiçar energia. Porque já está claro. Agora, aqui nesse ambiente fechado, se eu apagar a luz, está tudo escuro, nesse ambiente a luz faz sentido.
Por isso Jesus diz que a vossa luz ela tem que iluminar. Ela tem que ser colocada no meio da sala, num lugar alto, para que as pessoas possam ver as suas obras. E assim elas possam se arrepender da vida que elas levam. Então eu preciso estar no mundo, sem ser do mundo. Mas agora, se eu estiver no mundo com atitudes de menosprezo em relação às pessoas, eu não vou iluminar, eu só vou escurecer mais ainda a vida delas. Ah, mas é que se eu for, aí, eu não, aí é outra coisa. Se você não dá conta, então deixa Deus trabalhar isso melhor em você. Deixa, então, vai crescer, buscar em Deus, é óbvio. Mas aí, então, o problema, você está fazendo uma opção por não estar num determinado ambiente, não é porque você é superior àquelas pessoas, mas porque você é fraco demais. Reconheça isso, isso é bom. Paulo diz, aquilo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu sou mais forte ainda. Inclusive, o reconhecimento disso me torna uma pessoa mais indicada para estar nesse meio, se meu reconhecimento for sincero, e eu vou revestido da armadura de Deus. Mas eu preciso estar no mundo. Jesus diz, qual o sentido do sal se não for para dar sabor? Para o meu conceito, por exemplo, de que a bebida em si, alcoólica, não é pecado, mas sim é embriaguez, eu posso me assentar à mesa com pessoas que bebem, com amigos que bebem, e beber juntamente com eles, não beber leite, não, beber bebida alcoólica juntamente com eles, como eu faço. E poder, como luz, poder ser um referencial para eles da maneira de beber. De que eu posso beber e que eu devo identificar o momento correto de parar. De que eu posso beber, mas que eu tenho que entender que eu não vou sair dali dirigindo meu carro. De que eu vou beber, mas que eu vou saber que tem um momento, eles vão dizer, bebe mais. Eu digo, não, para mim deu, já chegou, está perto do meu limite, eu não vou mais beber. Para que as pessoas possam olhar e dizer assim, caramba, que legal, tem como achar esse limite e não passar e não fazer besteira. Mas se aqueles que se dizem luz nunca se permitem sentar numa mesa com as pessoas que bebem, beber com elas para ser um bom referencial de como se beber, essas pessoas nunca vão aprender a beber e vão de mal a pior, de geração a geração. O incômodo tem que ser pelo fato em si. Esse é o do ódio. É o de que o fato em si, da minha maneira de viver ser diferente, incomoda as pessoas. Mas não porque eu esteja com uma energia de considerá-las inferior a mim, de menosprezá-las, de torná-las menos importantes, de torná-las uma subcategoria de pessoas. Porque aí já não vai ser por causa do amor, porque no amor não existe isso. No amor não existe esse tipo de olhar e esse tipo de sentimento. E, em grande medida, existem cristãos, sim, sendo odiados, como Jesus falou, por causa do padrão e exclusivamente a maneira de viver no meio delas que incomoda. Mas acredito eu que a grande maioria, a tendência é piorar. É de que esse ódio e perseguição vai acontecer não pelo padrão, porque no fundo as pessoas sabem, o mundo sabe que essas pessoas têm o mesmo padrão. Até porque andam se encontrando nos lugares mais variados de práticas pecaminosas. O que as incomoda e as faz odiar e perseguir, muitas vezes, é esse ar de superioridade e essa tentativa de imposição de um padrão que elas não escolheram. Se já vão ter que assumir as consequências disso e ainda querem, ainda assim, ser obrigados a fazer o que decidiram não fazer, pelo menos por enquanto. Que elas decidam, mas que seja pela luz que há em mim e não pela censura que existe em mim.
que seja por elas olharem e dizerem: eu quero ter uma vida igual a desse pessoal que é da igreja, não da religião, da igreja de Jesus. Eu quero ter uma vida mais parecida com a deles, eu quero começar a trilhar esse caminho que eles trilham. Que seja por isso que eles possam ir decidindo também sair do mundo em razão disso. Porque a tentativa de imposição minha, ou a minha presença humilhante, a minha presença com áreas de superioridade, tende apenas e exclusivamente a piorar, e não é condizente com a postura do Evangelho, com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas, como tem a linha é muito tênue, cabe a nós, em cada momento, em cada situação concreta em que eu estou sentindo que tem uma pessoa do mundo que não gosta de mim, que me odeia, eu preciso, em oração e com sinceridade, dizer assim: Deus, por que essa pessoa está me odiando? É porque a luz está incomodando e ela está na treva? Se for, eu vou. Se for só pela luz em si, eu vou continuar, então, sendo odiado. Porque se é a luz, uma hora tem chance dessa luz fazer efeito na vida dela. Pode não fazer, mas vai ter chance. Agora, será que é porque eu estou irradiando mais treva ainda na vida dela, pela minha maneira de falar, minha maneira de ser, talvez minha hipocrisia? Cada situação, eu preciso estar buscando de Deus esse discernimento. E o contrário também. Se eu estou sendo amado pelo mundo, eu dizer: e aí, Deus, o que está acontecendo? O mundo está me amando, as pessoas do mundo amam a minha presença. É porque eu não tenho vivido de maneira condizente com o Evangelho, não tenho refletido luz? Ou é porque a maneira como eu tenho refletido luz para esses no mundo que estão me amando e amam estar comigo, é porque isso está gerando atratividade nelas e elas estão começando a caminhar para o lado de cá, a ficar tentadas a caminhar para o lado de cá. É porque eu estou santificando o teu nome, elas estão começando a gostar do teu nome, embora ainda não saíram de lá, mas já estão com o pezinho do lado de cá. É por isso que esse me ama? Ou é porque, na verdade, não tem nada de luz em mim e não tem um padrão diferente do padrão que os rege? Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Essa é a ideia da igreja. Aqueles que são os tirados, a assembleia, o ajuntamento daqueles que são tirados para fora, ou chamados para fora. Eu escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Porque quando eu tiro vocês do mundo como igreja, eu dou um novo padrão, e esse padrão incomoda. Mas ele incomoda quando e na medida em que você está lá, no mundo, sem ser do mundo, mas está no mundo. Porque se for para viver dentro da caixinha da igreja, não vai incomodar também, não. Dentro da caixinha do mundo, que é o que sai do mundo, mas que também para o mundo não volta, nem para poder refletir a luz, para santificar o nome de Deus, não vai incomodar. E isso vai acontecer, esse incômodo, esse ódio do mundo, ele muitas vezes vai acontecer com a gente dentro da igreja. Dentro da igreja vai ter gente do mundo que vai odiar a gente. Ou vai ter gente que vai estar odiando as atitudes da gente, porque a gente, na verdade, vai estar com a atitude do mundo, né? Por isso está sempre buscando o discernimento de Deus. Por que as pessoas aqui na igreja não estão gostando de mim? Será que é porque eu não estou vivendo de maneira condizente com o evangelho e estou escandalizando? Ou é o contrário? Será que é porque, mesmo estando aqui dentro da igreja, tem gente aqui que é do mundo e o meu padrão está incomodando até gente aqui dentro da igreja? Igreja no sentido de religião e não de corpo de Cristo. Jesus diz assim: não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada.
Eu vim trazer divisão. Eu vim trazer divisão dentro da própria casa de vocês. E dentro de uma própria casa, uma pessoa pode justamente ser odiada por culpa de Jesus, entre aspas. Culpa de Deus, culpa do Evangelho. Ele diz, eu vim trazer divisão. Exatamente porque dentro da casa, as pessoas dentro da casa que insistirem em viver o padrão do mundo, vai odiar quem dentro da casa está vivendo o padrão do reino. Está procurando ver o padrão do reino. Mais uma vez, a gente vai sempre estar buscando, Deus, por que é que eu estou sendo odiado aqui dentro da minha casa? É realmente porque eu estou vivendo o padrão do reino ou é porque eu estou provocando ela a pretexto de seguir o padrão do reino? Eu estou com um ar de superioridade, que é incompatível com a humildade, que é um dos atributos, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, é a humildade. Será que eu estou vivendo minha vida aqui de uma maneira arrogante? Vivo por cima da carne seca? Será que é isso que está incomodando as pessoas e eu sou insuportável aqui dentro da minha casa? Ou será que realmente é por causa do meu padrão do reino, a minha maneira de ver por causa do padrão do reino, já que aqui dentro de casa tem pessoas que vão ter um outro padrão? Dentro da própria casa, vai-se, muitas vezes, experimentar esse ódio, essa insuportabilidade e até perseguição, como mais adiante ele vai dizer. Recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o meu senhor, do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se me obedeceram às minhas palavras, igualmente obedecerão à vossa orientação. Está vendo que o próprio Jesus, ele fala dessa coisa do mundo perseguir, mas ele fala também do mundo obedecer. Por quê? Porque existe alguns, e vai ser uma minoria, entre esses do mundo que odeiam, mas vai ter gente no mundo que vai obedecer. Vai fazer um movimento saindo também do mundo. O evangelho que a minha vida tem que pregar para eles vai surtir efeito. E eles vão obedecer às minhas orientações. Eles vão ver que realmente aquele padrão que eu estou vivendo e que, direto ou indiretamente, estou sugerindo para eles, é o correto. É o padrão de vida. E aí eles, então, vão também querer fazer isso, essa ideia de vão obedecer às nossas orientações. Por isso eu falei, às vezes, essa pessoa é do mundo, mas ela ama estar comigo, ela gosta de estar comigo. Sim, não necessariamente é porque eu estou seguindo o padrão do mundo. Pode ser justamente que essa está entre aquelas que se sensibilizaram pela minha maneira. Pelo padrão que o reino de Deus em mim provoca, promove, mas por ser isso acontecer de uma maneira saudável, essa pessoa está sendo abençoada por isso. Quem vai me odiar são aqueles que tomaram uma decisão. Elas realmente estão fechadas com aquele padrão do mundo e não querem saber, elas não estão quebrantadas, não estão abertas para isso. Então, essas vão odiar, mesmo que eu não as esteja provocando. O só fato da minha vida ser diferente incomoda ela, porque no fundo, ela sabe que está errado, mas ela tomou uma decisão, se fechou para se manter naquela prática da vida, e aí a minha presença incomoda. A minha maneira de viver diferente incomoda. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. E olha que é um reforço, né? Porque Romanos capítulo 1, versículo 20, já tinha falado já de que a própria natureza, ela já fala dos atributos de Deus o suficiente para que ninguém tenha desculpa, né? Então, essa indesculpabilidade aqui, na verdade, ela ganha um nível ainda maior. Se Jesus não tivesse vindo, eles ainda teriam desculpa ainda, você vê? Então, fala de uma desculpabilidade maior ainda, porque Paulo vai dizer que a natureza em si, ela já
já evidencia os atributos de Deus e, portanto, ninguém tem desculpa de viver violando esses atributos de Deus. Aquilo que a própria natureza diz que é a maneira certa da gente viver em relação ao próximo, pela leitura da natureza, eu tenho a obrigação de saber que Deus existe, da relação de Deus com a natureza, e, portanto, da minha natureza com a natureza e com os outros seres humanos da natureza. Tem um nível de obediência que é obrigatório, que é para ser nato, que não depende de alguém vir abrir uma Bíblia e pregar um evangelho. Então, quando Jesus disse, se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, fala também desse sacrifício de Jesus, que, na verdade, aconteceu antes da fundação do mundo, né? Porque a partir do sacrifício de Jesus é que o Espírito Santo está à disposição para, como ele vai dizer lá mais na frente, nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Se Jesus não tivesse vindo, o Espírito Santo não poderia estar à nossa disposição. Mas como Jesus veio, o pecado foi direcionado para ele, agora o acesso está livre, aquele efeito propiciatório que a gente tanto tem falado do sacrifício de Jesus, propicia que o Espírito Santo nos seja dado para nos conscientizar e fazer a gente ter condições de tomar uma decisão, ouvindo o outro lado da moeda também, né? Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, e eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, esse advogado é o Espírito da verdade, ele está dizendo aqui, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Versículo 26. Versículo 27. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. A gente... vamos ver se a gente para por aqui ou não, mas vamos... O versículo 27, ele me traz algo interessante, que por mais que, em princípio, aqui a ideia principal é que Jesus está falando assim, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Em princípio, está falando... A ideia que dá está falando que os discípulos tiveram com eles desde o princípio, do início do ministério dele. É o que normalmente cai para a gente aqui. Mas eu vejo isso daqui para além. Para mim, esse vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Para mim, isso nos remete literalmente ao princípio. Nos remete ao fato de que em Adão, nós temos relação com Deus desde o princípio. Deus não criou um segundo ser humano, a não ser que a gente assim considere Jesus, né? Mas sem levar em conta a questão de Jesus, que é um caso à parte, né? Tem várias questões teológicas aí, mas em relação a Jesus, em relação a Adão, Deus nunca mais fez um segundo boneco do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego vivente. Não aconteceu mais sobre nenhum. Todos os seres humanos que vieram, eles vieram a partir desse primeiro que foi formado do pó da terra. O primeiro, o Ish, como está dito lá o Adam, né, que era completo, o Adão. Aí tira um pedaço dele aqui e acorda. Põe para dormir, aí tira um pedaço e traz. Não houve um sopro quando é a formada a mulher a partir de um pedaço aqui do Adam. Quando tira um pedaço do Adam, o Adam deixa de ser Adam e vira Ish. Por quê? Porque o Adam agora é o homem mais a mulher junto. É o Adão e a Eva juntos. Por quê? Porque foi tirado um pedaço do Adam feito, e desse pedaço foi feito um outro ser,
que agora os dois juntos se completam. Não teve um segundo sopro. Quando vem os próximos filhos, Deus não sopra de novo ali. Quando vem Caim, quando vem Abel, Deus não sopra de novo. Vem a partir de uma junção desses dois, uma partícula microscópica de um com a partícula microscópica do outro, e gera, então, um filho. E assim sucessivamente até chegar na gente. Então, existe uma partícula no nosso DNA que está ligada ainda lá em Adão. E isso, então, fisicamente tem essa ligação, mas temos também essa ligação espiritual com Adão. Exatamente por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Então, tem também essa coisa espiritual. Espiritualmente, a gente já nasce rompido com Deus. Por quê? Porque em Adão se rompeu. Mas se em Adão se rompeu, e é porque a gente tem esse vínculo, então, em Adão, antes do rompimento, nós tivemos relação com Deus desde o princípio. Eu não tenho memória disso, porque eu não vivi fisicamente isso. Mas há no meu espírito uma marca desse momento lá que aconteceu, e por isso, inclusive, eu digo que essa é a primeira maneira, a forma de Deus comunicar com a gente, é através desse vazio, da saudade transcendental. Esse vazio de uma saudade de um momento que eu vivia, embora não tenha consciência. A ausência de Deus me gera esse vazio, que um dia já foi preenchido. Eu só posso ter sensação de um vazio de algo que já foi, que já existiu e, de repente, foi tirado. Assim é que dá a sensação do vazio. Só isso para explicar que o porquê do ser humano ter em si, carregar em si uma sensação de vazio. É justamente porque, desde o princípio, nós tivemos essa ligação com Adão. E antes da queda, nós experimentamos a presença em Adão. Não temos consciência dela porque não vivemos na nossa própria terra. Mas existe impregnada no nosso espírito uma lembrança absolutamente remota dessa presença. E por isso a saudade. Por isso a carência. Por isso a sensação do buraco que a gente sai procurando, preenchendo com o que a gente consegue enxergar e perceber com os nossos sentidos, e em nada preenchendo, isso nos catapulta para uma busca transcendental. Isso nos move no sentido... Por isso o ser humano tende à vida em religião, que promete que vai nos religar a um ser transcendente. A palavra religião tem esse sentido de religar. Por isso que o ser humano, naturalmente, ele é propenso à religião, à religiosidade. Por quê? Porque ele tem esse vazio que só pode ser preenchido com algo transcendente, e se é transcendente, eu não sei como que eu acesso. Aí a religião vai dizer, das mais variadas formas, vai dizer assim, eu sei como que se acessa, vem cá, eu vou te ensinar o ritual, vou te ensinar isso, aquilo, uns conceitos, seja o que for, cada religião na sua, mas sempre prometendo que pode intermediar aí, ajudar essa pessoa nessa religação para preencher esse vazio. O ser humano só vai porque existe esse vazio nela. Então, por isso que, para mim, isso me remete para além, que pode ter também esse sentido, pois vocês também estão comigo desde o princípio. E, de fato, quando e na medida em que o Espírito Santo vai enchendo a gente, ele vai trazendo de novo essa presença que é, em alguma medida, essa presença que tinha lá. E é uma presença que nos soa familiar, ela não nos soa estranha. Ela nos soa muito familiar, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento que uma pessoa tem encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, diferente de quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, que a gente é cheio de dedos, fica sem graça e com vergonha. Não. Quando o Espírito Santo se apresenta para a gente, não há vergonha, não há sensação de, nossa, não sei o que eu digo, eu não sei o que eu falo, eu não sei se eu fico calado. Não, a sensação é de uma intimidade que acontece desde sempre.
A sensação é de estar em casa. Você está muito à vontade. A sensação é essa, de se estar em casa. Como nunca se esteve. Você está mais à vontade agora do que em qualquer outro lugar que eu já estive, por mais habituado que eu estivesse naquele lugar. Essa é a sensação que quando esse Espírito prometido, esse advogado prometido, o Espírito da verdade que provém do Pai, nos é dado de uma maneira efetiva, é o que ele gera na gente. E esse versículo 26, que é essa promessa do advogado, elas nos remete, eu vou fazer essas leituras aqui com vocês, a 3 profetas. Ezequiel, Isaías e Jeremias. Oi? Sim? Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Essa correlação com essa promessa de habitação de Deus é extraordinária. E aí eu vou pular aqui, um versículo ainda aqui no João capítulo 15, lá no capítulo 16, versículo 7. Deixa eu ver o horário. Não, o horário nosso está muito avançado. Vamos deixar aqui, porque tem muita coisa para a gente meditar sobre isso aqui. Eu não queria cortar, não. Então, nós vamos pular aqui o 26 e o 27, vamos só terminar a parte que fala da perseguição ainda, esse início do 16, e aí na próxima semana, nas próximas semanas, a gente volta nessa questão aqui desse advogado que vem, porque ele é muito rico isso aqui. Então, capítulo 16, versículo 1, ele vai dizer, eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé, ou seja, sobre essas perseguições. Eles vão expulsar vocês das sinagogas e mais. Chegará o tempo quando quem vos matar, olha o nível que Jesus está falando de morte, quantos realmente ao longo da história, desde o início da igreja, né? Desde o início da igreja foram perseguidos, a igreja foi perseguida, mas não foi só lá, ao longo da história. Hoje, nos dias de hoje, em pleno século XXI, a igreja continua sendo perseguida, odiada, tem gente sendo morta pelo fato do evangelho, pela vida, pela opção pelo evangelho. Literalmente morta. Tem muitos países em que são realmente perseguidos, são decapitados, são fuzilados pelo só fato, ainda hoje, de serem cristãos. Quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Esse vai ser o pretexto. Como eu falei, narrativas. Eles vão arrumar pretextos. Eles sempre vão dizer que estão matando por virtude, não porque você é virtuoso e a sua virtude incomoda. Eles sempre vão dizer que é porque você é um ser inferior e que a sua inferioridade torna você um ser abjeto, um ser repulsivo, um ser prejudicial à sociedade, por isso você tem que ser eliminado. O argumento vai ser sempre os melhores, os discursos e as narrativas. A ponto de, como diz aqui, até em nome de Deus, e vão acreditar nisso. As pessoas que fazem, elas têm que acreditar no discurso da narrativa, porque senão elas não conseguem conviver com elas. Imagina você matar uma pessoa perseguir pessoas que são cristãs, se você não arrumar uma narrativa que você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro de noite. Então, você tem que arrumar uma narrativa. Agora, você tem que acreditar nessa narrativa. Por isso, ele diz, vão pensar, vão acreditar que estão prestando um culto a Deus. Foi o que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Paulo, logo no início da igreja, justamente ele perseguia em nome de Deus. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. E ele, quando começa a ver a maneira que o povo estava interpretando ali, os discípulos começam a interpretar a Escritura, ele, então, como zeloso da palavra de Deus, da Torá,
do Velho Testamento, da lei, dos profetas, ele zeloso daqueles preceitos. Quando viram que é uma interpretação que deturpava aqueles ensinamentos, tudo que até então ele já tinha estudado, e ele era um grande estudioso da escritura que até então se tinha, que era o Velho Testamento, e a interpretação que Jesus vem dar, ela perverte completamente o que eles entendiam, ela dá um rumo completamente diferente. A interpretação da Torá, ela fechada no povo de Israel, era o povo de Israel em detrimento dos outros, era tudo na literalidade, de repente a interpretação que vem é uma interpretação que amplia, que traz a graça, que traz a misericórdia, que alcança outros povos, que não é mais Israel em detrimento de outros povos, mas agora é um Deus que reconhece e se apresenta como Deus de todos os povos igualmente, etc. Ele diz, caramba, mas que bagunça é essa que esse pessoal está fazendo aqui? E zeloso que era, ele então começa a perseguir, buscar autorização para perseguir cristãos e colocar na cadeia e até matar. E o livro de Atos relata expressamente que ele estava presente no momento da morte de Estevão, que estava sendo apedrejado justamente por estar pregando o evangelho da forma como anunciado por Jesus. O mundo estava odiando ele, e perseguindo, e matando, e apedrejando. E Paulo está lá, servindo como testemunha de que aquelas pessoas que morreram mereciam morrer, porque realmente elas estavam fazendo coisa errada. Versículo 3, cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Elas podem conhecer a letra, mas não o espírito da letra, porque muitos vão fazer essas perseguições em nome de Deus. Para fazer em nome de Deus, você tem que conhecer a letra. Para fazer em nome de Deus, você muitas vezes vai ter que abrir a Bíblia. Você vai ter que citar textos isolados e até a soma de muitos textos isoladamente considerados, que violam a essência da Escritura. A letra mata. O espírito da letra é que traz vida, vivifica, como a palavra de Deus diz. A letra mata, mas o espírito da letra vivifica. Então, muitos vão cometer essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim, mas vão fazer em nome de Deus, em nome daquele a quem não conhece, mas cuja causa vão defender. Eu tenho que defender o nome de Deus aqui. E vão matar muitos cristãos em nome disso. E vai se ter, como já se começa a ter, luta de cristãos contra cristãos, que ainda não está na base da espada, ainda é de narrativa, ainda está nas redes sociais, ainda está no cancelamento social, na censura social, mas ela vai chegar no nível da morte, do apedrejamento, vai chegar no nível do enforcamento, vai chegar no nível do fuzilamento. Porque os próprios cristãos, no sentido daqueles que são adeptos da fé cristã, que adotam a Bíblia, eles próprios estão tomando polaridades que não é apenas de eu entendo assim e eu entendo assado. Não, eles estão se polarizando e, ao entenderem diferente, apontando o dedo um para o outro e dizendo: você merece a censura. Você merece ser calado. Você é um herege. E você faz isso nesse nível e você fragiliza um lado e outro lado. E, ao ficar fragilizado, o mundo vem com gosto de gás para cima. Porque agora está tudo fragilizado, porque começaram a lutar entre si. E, ao lutar entre si, mesmo no nível aí das redes sociais, fica tudo fragilizado. E, ao ficar fragilizado, o mundo vem para cima. Quando o mundo vier para cima do que está do lado de cá, os que se dizem de Deus que estão do lado de cá, eles vão vir juntamente com o povo do mundo para cima dos que são de Deus que estão do lado de cá. E quando o mundo vier para cima dos que são de Deus e que se dizem cristãos estão do lado de cá, esses aqui que se dizem cristãos do lado de cá, eles vão junto com o mundo para reforçar e ajudar a arrebentar para o lado de cá. Isso começa, como a gente já tem visto, no nível das redes sociais, no nível virtual, no nível moral, mas isso tende a avançar, acredito eu,
de acordo com o que a gente viu lá no Velho Testamento, em que o povo de Israel era um povo só, fazendo alusão à igreja. Na sombra, Israel é a igreja. E o povo foi dividido entre Israel do Norte e Israel do Sul, como a igreja hoje está dividida também em dois lados, está se dividindo nitidamente. E começaram a guerrear o povo do Norte com o povo do Sul, a guerrear entre si, literalmente matar e dizimavam dezenas de milhares, centenas de milhares. Guerras que matavam muita gente. Milhões de soldados foram mortos dos dois lados. Muita baixa. Aliás, milhares de pessoas, muita baixa. E os dois ficaram fragilizados. E quando vieram os povos inimigos para guerrear contra o Israel do Norte, o Israel do Sul veio lá e disse: bora, estou com vocês, vou ajudar a dar ataque e acabar de matar. Eles chegavam a chamar, a pedir auxílio a outros povos para detonar o Israel do outro lado. A gente vê isso relatado no Velho Testamento. Até no livro a gente faz menção desses movimentos acontecendo, lá no capítulo 4 do livro. E eu vejo isso, então, agora a igreja, que é agora o plano real, acontecendo a mesma coisa. A igreja se dividindo de uma maneira nítida entre igreja do norte, igreja do sul, igreja da direita, igreja da esquerda. E uns se levantando contra os outros, sem perceber que o mundo é tudo que o mundo quer, e o mundo se alia com a igreja que se posiciona mais à esquerda para arrebentar a igreja que se posiciona mais à direita. E o mundo se junta à galera da igreja que se posiciona mais à direita para poder arrebentar e cancelar e censurar a galera que é mais da esquerda. Mas isso tende a esse cancelamento e essa perseguição tende, a meu ver, a perseguições físicas, materiais e de morte, realmente. Até porque Apocalipse fala sobre essa grande perseguição que vai acontecer sobre a igreja. Então, a primeira coisa para a igreja ser nesse nível perseguida no mundo, do jeito que está ali Apocalipse já dizendo que o fim vai ser precedido dessa grande perseguição, você precisa primeiro fragilizar os cristãos no mundo, porque tem muito cristão no mundo. E como você fragiliza o cristão? Igual aconteceu na velha aliança, você colocando cristão contra cristão. Ódio, e cristão odiando cristão. Ódio mortal. E se você se colocou do lado norte, você não é Israel. Se você se colocou do lado sul, você não é Israel. Você é anti-Israel. Por ser anti-Israel, eu vou te combater. Se você se colocou mais à direita, você não é igreja. Se você não é igreja, você é anti-igreja, é anticristo, eu vou te combater. Se você se posicionou mais à esquerda, você não é igreja. Você é anti-igreja e eu vou te combater. Repito, o combate começa nos cancelamentos, nas redes sociais, mas tendem a acontecerem no chão da vida real. E a igreja vai estar fragilizada, porque primeiro terá matado-se uns aos outros, sempre com auxílio do mundo, e depois vai sobrar, está completamente desfacelado e fragilizado para que o mundo venha e domine, e leve escravo, como aconteceu com o Reino do Norte e o Reino do Sul. Um deles completamente dizimado no ano 700 e poucos antes de Cristo, 700 mais ou menos anos antes de Cristo, e o outro, Judá, 500 e pouco, 586 por aí antes de Cristo, levado escravo. Quando Jesus chega, estavam ainda vivendo sob o império de Roma, embora já tendo voltado ali para Jerusalém. Esse é o quadro. Então, por isso, quando a gente vai pensar no ódio do mundo contra a igreja, a gente tem que pensar isso. Por que estão me odiando? Eu sou igreja.
é pelo meu padrão mesmo de vida que incomoda, embora eu o exerça com todo amor, com toda humildade, se é isso, paciência, vão ter que me odiar. É por isso que estão me cancelando mesmo, é só pela minha maneira de viver, mas eu faço de maneira humilde, eu não quero fazer mal para ninguém ao viver a minha vida baseada no padrão do Evangelho. Paciência, vai ter que cancelar. Paciência, se for para ir para a forca, vão para a forca. Mas eu preciso estar sempre vendo, será que não é por causa da minha postura de ódio contra quem não segue esse padrão? Será que não é pela minha intolerância contra quem não segue esse padrão? Que eles estão me odiando como resposta ao meu ódio? Será que eles estão não me tolerando como resposta de eu não tolerar? Será? Essa é uma análise que cada um de nós é que tem que fazer. Ela é individual e ela é diária, porque ela vai estar sempre o risco de eu ir para um lado ou para o outro, a possibilidade de ir para um lado ou para o outro nas minhas relações. Como um todo, eu acredito que a igreja não vai chegar nessa percepção, até porque o mundo precisa caminhar no que Apocalipse diz, que já diz como é que vai ser esse desfecho. Mas cabe a nós, como igreja, individualmente, estarmos buscando esse discernimento dia a dia, para que conosco isso não aconteça. Nós não nos vejamos lutando contra a própria igreja, fragilizando a própria igreja, minando as forças da própria igreja. Buscando dia a dia a graça de Deus, o discernimento e a graça a respeito disso, né? Entretanto, o último versículo que a gente vai ler hoje, entretanto, tudo isso vos tenho dito, para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Aí o versículo 5, então, é quando ele vai começar a falar isso sobre esse momento em que ele não vai estar mais e envia o Espírito, a gente vai deixar, então, para na próxima semana ou em outra, se na semana que vem a gente tiver algum outro. Mas me lembre, então, capítulo 16, a gente vai começar no versículo 5 aí, retomar. Alguém tem algum complemento, algum comentário, algum questionamento, alguma dúvida? Espero ter conseguido me comunicar e ser claro, um tema tão importante, principalmente para os nossos dias, e tende a ser cada vez mais importante.